Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você se encontra em pé, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 38, versículo 1. Nós leremos 2 versículos. Jó 38, 1. E depois nós leremos Jó 42, verso 5. Jó, capítulo 38, versículo de número 1. E depois nós leremos Jó 42, versículo 5. Enquanto você está encontrando, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de, nessa noite, de maneira especial, falarmos a palavra aqui no culto da palavra, nesse culto tão especial e importante da nossa igreja. Todos os cultos aqui sempre são cultos especiais e as oportunidades aqui, elas são também muito especiais, mas eu reputo o culto da terça-feira como aquele que é de maior responsabilidade, de maneira que eu quero louvar a Deus e principalmente pela oportunidade que os nossos pastores nos concedem, pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho, pela oportunidade de ser útil no reino de Deus e servindo a DIG aqui com a palavra do Senhor Jesus. Querido, se você achou Jó 38, versículo 1, sinalize dizendo, eu achei. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Amém? Agora você vá até o 42, Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Nós leremos esse versículo e você vai poder tomar o assento. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você pode tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o livro de Jó, ele é um livro extremamente conhecido entre nós crentes como o livro que conta a história do homem que mais sofreu no Antigo Testamento. A história de Jó, ela é tão conhecida, inclusive até mesmo pelos ímpios, que Jó ele se torna ditado popular e ele corre, inclusive, na boca das pessoas, como homem de muita paciência. Preciso da paciência de Jó. Ou você está sofrendo como Jó. Então, praticamente as pessoas conhecem até como uma história popular o livro de Jó. Só que o livro de Jó, apesar de nós não sabermos quem é o seu autor, o autor não é Jó. Jó é o personagem do livro, mas o autor não se sabe quem é. Apesar de alguns teólogos, os mais conservadores, seguindo a tradição judaica, acreditarem que tenha sido Moisés, e isso por causa da tradição rabínica, atribuem a autoria a Moisés, outros preferem atribuir a Salomão, mas a ideia é que não se sabe quem é o autor desse livro. O autor, nem no início, nem no fim, não colocou o seu nome, mas o autor principal, mas o personagem nós sabemos quem é, o personagem é Jó. E o livro de Jó, ele vai tratar de um assunto que, mais ou menos ali no século XVIII, um filósofo alemão ele tentou responder o paradoxo do livro de Jó. Gottfried Leibniz, filósofo alemão no ano de 1710, ele escreveu uma obra chamada Ensaios de Teodiceia, onde Leibniz ele tentava responder o problema do sofrimento do homem. A ideia desse filósofo alemão era responder, ou tentar responder. Por que que um Deus todo-poderoso e bom permitia o sofrimento no mundo? Ou permitia um homem bom sofrer? O que Leibniz tentou responder no século XVIII, na verdade, ele estava um pouco atrasado, mais ou menos até 2000 anos atrasado, porque o livro de Jó já tratava da Teodiceia, ou já falava da Teodiceia, ou do sofrimento do homem bom ou do homem justo, na própria Bíblia. Então ele estava um pouco atrasado. Só que interessante é
que essa expressão ou esse questionamento, por que o justo sofre? Ou por que coisas boas acontecem com... coisas ruins acontecem com pessoas boas? Na época em que Jó viveu, e essa época em que Jó viveu, era a época conhecida como o período patriarcal. Apesar de os estudiosos acreditarem que o livro de Jó tenha sido escrito posteriormente, mas a história de Jó, a época em que Jó viveu, era o período patriarcal, ou mais ou menos do 2º milênio antes de Cristo, o período em que Abraão, Isaque e Jacó viveram. E isso se dá por alguns motivos. Primeiro, pela quantidade de riqueza que Jó tem. E a quantidade de riqueza que Jó tem, ela é demonstrada através do gado que Jó possuía. Segundo motivo, pelo fato de Jó exercer função sacerdotal dentro da sua casa. Isso significa que o sacerdócio ainda não existia. Em terceiro lugar, a idade em que Jó morre com 140 anos. Idade avançadíssima, similar à idade dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que se supõe é que a vida de Jó, ou a história de Jó, ocorreu provavelmente no período patriarcal, ou que Jó era um contemporâneo, seja de Abraão, de Isaque ou de Jacó. Esse homem, ele passa por um problema terrível. Coisas terríveis acontecem na vida de Jó. E nós não teremos tempo para falar sobre tudo aquilo que se abateu na vida de Jó. Só que interessante é que na época em que Jó viveu, ou no período em que Jó estava vivendo, havia um entendimento. É que se alguém está sofrendo, se alguém está passando por situações adversas, se alguém está passando por momentos ruins, é porque essa pessoa está merecendo isso. Essa pessoa está sofrendo porque fez algo para merecer. Teologia da retribuição. Se está sofrendo, fez alguma coisa para merecer. Se está sofrendo, pecou. Se está sofrendo, alguma coisa tem. E essa era a teologia que circundava ou que permeava o pensamento e a mentalidade daqueles que viviam no período da existência de Jó. E é isso que vai mostrar-nos o livro. O livro começa no capítulo 1 e capítulo 2, mostrando a parte em prosa, capítulo 42 também em prosa, mas do capítulo 3 até o capítulo 42, verso 6, nós temos o livro de Jó não em prosa, mas em poesia. Praticamente todo o livro, tirando o capítulo 1 e o 2, os versos finais do capítulo 42, eles estão em poesia ou em linguagem poética. E essa linguagem poética ela vai girar em torno de diálogos entre Jó e seus 3 amigos. Seus amigos são Elifas, Bildade e Zofar, que vêm até a casa de Jó quando sabem o que aconteceu com ele. E eles vêm para dar o ombro amigo para Jó, para consolar a Jó. Só que quando chegam e veem a situação em que Jó está, eles começam então um diálogo, e esse diálogo vai permear todo o livro. Do capítulo 3 ao capítulo 31, Jó, Elifas, Bildade e Zofar travam um diálogo, e o diálogo é: Jó, você pecou. Não, eu não pequei. Jó, você pecou. Não, eu não pequei. Jó, alguma coisa você fez? Não, eu não fiz nada. Jó, alguma coisa você está escondendo? Não, não estou escondendo nada. E fica do capítulo 3 até o capítulo 31, esse bate-boca e esse um rebatendo o outro. Não, Jó, alguma coisa você fez? Não, eu não fiz nada. Porque era assim que eles pensavam. Se alguém está sofrendo é porque cometeu um pecado. E Jó diz: não, eu não cometi pecado algum. Por quê? Porque o próprio livro apresenta Jó como um homem reto, um homem justo, que se desviava do mal. Só que o que Jó não sabia, que nós sabemos, é que o sofrimento que ele estava passando foi desencadeado no mundo espiritual, a partir de um interrogatório, onde Satanás aparece no céu e questiona a Deus que os homens só o serviam porque ele abençoava os homens, e Deus quer mostrar para o diabo que os homens podem servi-lo, mesmo não tendo nada, ou mesmo estando com a vida sofrendo. Então, todo o livro de Jó vai mostrar isso, que o homem pode servir a Deus, mesmo estando sofrendo, mesmo não tendo coisas, mesmo não tendo bonança, mesmo estando passando por dificuldades. Só que Jó não sabia disso. Eu sei, você sabe porque o livro está escrito, mas Jó não sabia disso. E os amigos dele também não sabiam. Então eles ficam travando esse diálogo, até que chega no capítulo 32, um
um jovem chamado Eliú. E Eliú, como todo jovem, acha que sabe mais do que todo mundo. E do capítulo 32 até o capítulo 37, Eliú vai dar uma cipuada. Primeiro em Bildade, em Elifas e Zofar. Vai dizer, não, vocês estão errados. Tudo que vocês estão falando está errado. Mas Jó também está errado. E ele começa, então, a defender Deus. Olha a petulância de Eliú. Ele quer defender a Deus. Ele diz que os amigos de Jó estão errados. E ele diz que também Jó está errado porque Jó é um arrogante. E ele começa a defender a Deus. No capítulo 32 até o capítulo 37, ele começa a defender a Deus em 4 discursos, enquanto todos estão calados. E até Deus está em silêncio, até Deus está calado durante todo o livro. Mas quando Eliú termina de falar, vem o capítulo 38. E quando chega o capítulo 38, Deus aparece no cenário. Deus se manifesta no cenário. Deus quebra o silêncio. Deus quebra o silêncio. E o texto diz, no verso 1 do capítulo 38, depois disto o quê? Depois de todos os diálogos, de toda a conversa e depois de todo o discurso de Eliú, Deus rompe o silêncio. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para alguém essa noite, Deus vai romper o silêncio. Deus vai romper o silêncio. Porque Deus não fica calado para sempre. Deus não fica calado para sempre. Ele pode ter ficado calado durante 37 capítulos, mas o capítulo 38 vai chegar na sua vida. E Deus vai falar. E Deus vai se manifestar. E Deus vai romper o silêncio para alguém aqui, que chegou aqui se questionando e se perguntando, por que Deus não fala? Por que Deus não diz? Por que Deus não se revela? Por que Deus não me responde? Deus vai romper o silêncio. Só que quando Deus rompe o silêncio, Ele não rompe o silêncio silenciosamente, ou não falando de maneira branda. Ele aparece num redemoinho. Ele aparece num redemoinho. Eu gosto muito das traduções mais acuradas, que elas dizem que Deus apareceu numa tempestade. Deus apareceu numa tempestade. O que Deus está fazendo aqui diante de Jó é mais ou menos o que ele fez no Sinai, quando ele desceu no Sinai. Você lembra como Deus desceu no Sinai? Teve trovão, teve relâmpago, o Sinai tremeu, teve um monte de nuvem espessa, nuvem negra, o negócio balançou de maneira que todo mundo ficou com medo. É isso que Deus está fazendo aqui com Jó. Ele apareceu num redemoinho, numa tempestade, aquilo que a gente chama de teofania, uma manifestação sobrenatural de Deus. E Deus apareceu para quê? Não para responder Jó, mas para fazer 70 perguntas para Jó. Você já parou para pensar? Deus, eu quero que o Senhor apareça. Deus, eu quero que o Senhor fale. E quando Deus aparece e fala, Deus não te responde, Deus te pergunta. E Deus faz 70 perguntas para Jó. Me diga, qual foram das 70 que Jó respondeu? Nenhuma. Deus faz 70 perguntas para Jó, e Jó não responde nenhuma das 70 perguntas. Aí você diz, Felipe, então Deus queria humilhar Jó. Irmão, Deus não precisa humilhar ninguém, não precisa disso. Deus não quer humilhar Jó. As 70 perguntas que Deus faz para Jó, elas envolvem o funcionamento do universo. Deus estava querendo dizer para Jó, Jó, você sabe como funciona o universo? E Jó, não sei. Não sei. Então, você não sabe, mas o universo funciona. Por quê? Porque mesmo você não sabendo, eu estou governando todas as coisas sem que você saiba. Deus queria mostrar para Jó que ele não precisava saber por que estava sofrendo. Ele precisava apenas confiar em Deus. Que assim como ele não sabe como Deus governa o universo, mas Deus está governando, ele está conduzindo a vida do sofredor, mesmo que o sofredor não saiba como as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite, Deus não precisa te responder nada, Deus não precisa te responder coisa alguma. O que você precisa é confiar em Deus e saber que Deus conduz a tua vida e Ele sabe o que vai fazer com ela. Ele conduz a sua vida e Ele sabe o que fazer com a sua vida.
mesmo que você não entenda agora o que está acontecendo na sua vida. E Deus aparece para Jó. E Deus se manifesta para Jó. E ele aparece no capítulo 38 na tempestade. E chega o capítulo 42, verso 5, depois das 70 perguntas, dos 70 questionamentos que Jó não consegue responder, Jó verbaliza o verso 5 do capítulo 42. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está vivendo aqui? Ele está vivendo uma experiência com Deus. E aqui eu começo a pregar. Ele tem uma experiência com Deus, porque Deus se manifesta visivelmente, e ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Tudo que eu sabia sobre Yahvé, tudo que eu sabia sobre o Deus Todo-Poderoso, era apenas aquilo que me transmitiam a partir dos meus ouvidos, apenas teoria. Agora, os meus olhos estão vendo o Deus, Criador dos céus e da terra. A partir disso, eu quero fazer uma primeira aplicação sobre a experiência com Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você essa noite é que toda experiência com Deus, ela é particular. Ela é particular. Olha como Jó diz, eu te conhecia apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tudo que Jó sabia antes do capítulo 38 era teórico. Tudo que ele sabia era o que ele tinha aprendido sobre Deus. Jó sabia tudo de teontologia, tinha lido os livros de teologia sistemática. Ele conhecia tudo acerca de Deus na teoria. Só que chegou um dia na vida de Jó que Deus falou para Jó, Jó, você precisa me conhecer na prática. Você precisa me conhecer na prática. Tudo aquilo que você ouviu de mim, está na hora de você me conhecer de verdade. E Jó agora ele tem uma experiência com Deus. Ele diz, agora os meus olhos te veem. O que eu sei agora sobre Deus não é o que as pessoas dizem sobre Deus, não é o que minha mãe disse sobre Deus, não é o que meu pai disse sobre Deus, não é o que o meu pastor disse sobre Deus. Agora eu sei acerca de Deus. Por quê? Porque os meus olhos viram a Deus. A experiência da sua mãe é da sua mãe. A experiência do seu pai é do seu pai. A experiência da sua avó é da sua avó. A experiência do seu tio é do seu tio. A experiência do seu pastor é do seu pastor. Agora a sua experiência é a sua experiência com Deus. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal e relacional. Ele quer ter uma experiência, um encontro experiencial com cada um de nós. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, vai viver da experiência dos outros até quando? Vai viver das experiências dos outros até quando? Vai continuar vivendo uma fé terceirizada até quando? Quando é que você vai querer se relacionar com Deus, ter experiência com Deus, conhecer Deus, provar Deus? Porque Deus não é um pedaço de papel, irmãos. Deus é vivo. E Ele quer se relacionar com você. Experiência particular. Segundo, a experiência dispensa intermediários. Quando Jó ouvia sobre Deus, ele ouvia sobre Deus a partir de terceiros, a partir de outras pessoas. Agora ele está vendo Deus sem intermediários. O problema da nossa geração é que é uma geração que sofre da síndrome do Sinai. E qual é a síndrome do Sinai? Moisés, sobe o Sinai, fala tu com Deus, e desce, e fala com a gente, porque a gente tem medo. É a nossa geração. Irmã, ora por mim.
Fala tu com Deus por mim. Busca Deus por mim. Pastor, chora na madrugada por mim. Busca por mim. Mas e você? Não, eu não. Eu não. Eu tenho medo. Eu não quero. Eu não tenho tempo. Não, isso não é para mim. Mas eu quero que você fale sobre Deus para mim. Ou fala com Deus acerca de mim para Ele, para que Ele fale com você, para que você fale comigo, irmão. Você não precisa de intermediários para ter experiências sobrenaturais com Deus. Porque Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um caminho vivo se abriu e você pode agora entrar e ter uma experiência com Deus. Sem precisar de intermediários, sem precisar de um profeta, sem precisar de um oráculo, sem precisar de alguém. Você pode entrar no teu quarto em secreto, falar com Deus e Ele se revelar. Em terceiro lugar, é que a experiência com Deus, ela não pode ser arrancada. Ninguém consegue tirar e arrancar da vida de um homem e de uma mulher que teve uma experiência real com Deus e arrancar isso dela. Você vai até o túmulo ou até o arrebatamento com a experiência que você viveu com Deus e ninguém pode tirar isso de você. Podem tirar o teu dinheiro. Não, meu dinheiro ninguém tira. Tira, lá atrás, década de 90, Collor arrancou. Podem tirar o teu carro, andar aqui na linha amarela, linha vermelho, pegarem teu carro e levar. Você pode perder. Teu diploma de uma hora para outra, o MEC pode falar que não vale nada. Você pode perder. Até o casamento, algumas pessoas acabam perdendo, a família perdendo. Você pode perder muita coisa nessa vida. Só que tem uma coisa, que ninguém e nem o diabo podem arrancar de você: a sua experiência com Deus. Já faz 30 anos e você ainda lembra. Faz 40 anos e você ainda lembra. Faz 50 anos e você ainda lembra. O quê? Aquela profecia que você ouviu. Aquela visão que você teve, o dia que você foi batizado com o Espírito Santo, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, o dia que você estava orando de madrugada e Deus apareceu para você, o dia que você estava lá no leito de hospital e o homem de branco apareceu para você, aquele dia que você sentou aqui nessa igreja se pensando que ia parar, que não ia aguentar, e Deus levantou alguém usado para falar com você. Você teve uma experiência sobrenatural com Deus, isso ninguém pode tirar de você. Me ajude a pregar e eu só falarei isso agora, pelo amor de Deus. Pegue na mão de alguém perto de você e diga: ninguém pode arrancar a tua experiência com Deus. Ninguém pode arrancar a tua experiência com Deus. Você vai levar isso para a sua vida inteira. Ninguém pode tirar. Você sabe o que você viveu com Deus. Urabahash, uramanda kalabarash, uremahagas. Urabahash, uramahasya. Eu nunca vou me esquecer, quando eu tinha 11 anos de idade, na minha primeira festividade de adolescentes, quando o pregador estava pregando, e ele mandou os adolescentes descerem no meio da igreja, lá na congregação Roda de Salão, no antigo templo, ainda na Rosinha, Rua Eusébio de Farias 55, e quando os adolescentes desceram para ir na igreja orar, eu não desci, fiquei no púlpito, ajoelhei para orar, e Jesus me batizou. Eu nunca vou esquecer desse dia, sabe por quê? Ninguém pode tirar a experiência que você teve com Deus, lá na roça, lá no interior, lá no monte, lá no quarto, lá no hospital, lá naquele carro. Só você e Deus, mas você nunca irá esquecer, porque ninguém. E nós precisamos ser e voltar a ser aquela Assembleia de Deus das experiências
Pastor Marcos tem falado insistentemente sobre os crentes virem para cá darem glória a Deus e aleluia. Eu vou falar um pouquinho mais. Voltar a ter experiências com Deus. Você precisa ter fome de ter conhecimento de Deus na prática. Até quando você vai viver dos seus ouvidos, do que falaram, do que contaram, da história da igrejinha lá de trás, da história do milagre lá de trás, da história da bênção lá de trás? Jesus está te chamando hoje para um tempo de experiências com Ele. Chega de viver apenas do que ouviu falar. Está na hora de você começar a ver. A ver com os teus olhos. Fique em pé, por favor. Oh, glória. Estou sentindo Deus aqui. Oh, como eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Pode não parecer, mas eu sou pentecostal. Eu sinto Deus aqui. Irmãos, eu cresci em monte. Eu cresci orando na igreja. Eu não estou aqui por acaso. Eu tive experiências com Deus. Eu sei quem Deus é. Todo mundo me conhece por ser alguém que estuda muito, mas eu não sou apenas dos livros. Eu sou alguém que teve experiência com Deus. E o que está faltando? Escute aqui, jovens e adolescentes que me ouvem aqui. Vocês precisam querer ter essa experiência com Deus. Conhecer a Deus, porque se você conhecer a Deus, faculdade nenhuma te desvia. Professor marxista nenhum te desvia. Ninguém te arranca da presença de Deus se você conhecer Deus de verdade. Eu quero convidar você, com a permissão do nosso pastor, a fazer uma oração bem rápida, para que, como Jó, se você já é alguém que tem experiências com Deus, graças a Deus, continue buscando ter cada vez mais. Mas eu vim falar para alguns, que viveram uma fé até hoje muito teórica, pouquinho prática. E Deus está te chamando para um tempo de maior intimidade e experiência com Ele. De você ver Deus, conhecer Deus e provar Deus. Porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus precisa ser provado, experimentado. Senhor e Pai, eu te peço de maneira muito especial e com muito temor, que o Senhor possa nessa noite marcar uma virada de chave na vida de alguém aqui, para que ele não se contente mais com essa vida espiritual caída no marasmo, mas que a partir dessa noite o Senhor desperte alguém para uma vida mais experiencial, mais profunda, de maior intimidade, de maior busca. Que ele entre nesse período de jejum e de oração para te conhecer mais, para te conhecer com maior profundidade, para que saia